Boa noite, turma. Nós estamos iniciando, então, a aula número 2 de Materiais de Construção, Concreto, Unidade 2. Temos por meta de aprendizagem dimensionar as armaduras longitudinais de elementos submetidos à flexão, calcular os esforços máximos suportados por um elemento dado que utiliza uma determinada área de aço. Nós deveremos, então, compreender também o efeito das características dos materiais utilizados na determinação da área de armadura necessária para a seção transversal, além de detalhar o posicionamento das armaduras longitudinais para que elas suportem de maneira mais eficiente determinado esforço. Relembrando o que nós vimos na unidade 1, nós estudamos o conceito de concreto armado, que é a união entre o concreto, entre a parte de cimento, com todos os seus agregados, miúdos e graúdos, contidos, mais exatamente o concreto mais a armadura. E aí, esses materiais eles vão estar unidos por meio da aderência. Nós também temos a questão dos elementos estruturais, que foram estudados na aula passada, que são as vigas, as lajes e os pilares, além das normas técnicas que regem o dimensionamento. Para encontrar, por exemplo, os estados limite de uso, últimos de serviço, estado limite último, estado limite de serviço. O estado limite último é o estado limite que ele vai estar para promover exatamente a situação de falhar em termos de segurança contra colapso. Nós temos, então, o fundamento dos dimensionamentos. Temos, então, as solicitações em vigas, que são promovidas por meio de momentos fletores e esforços cortantes. As hipóteses básicas para o cálculo do LU, que é o estado limite último, que é dado como sendo seções transversais que permanecem planas, e a solidariedade entre o aço e o concreto. O que seria isso? O aço e o concreto eles vão ter as mesmas deformações, um em relação ao outro. E as seções transversais a gente vai considerar com a superfície sempre constante. Temos também as deformações dos limites de materiais, que é a ruptura do concreto comprimido, ou a deformação excessiva por meio da armadura tracionada, e além dos diagramas de tensões, a distribuição de tensões no concreto, ou a parábola do retângulo. Temos também, pessoal, o conceito de linha neutra, que é a linha onde os esforços internos se anulam, de compressão e de tração, conforme a gente já havia tratado na aula passada. Ductibilidade, que também é outro conceito que nós já tínhamos estudado, que era a capacidade de deformação sem perda significativa de resistência, que é principalmente promovida pelo aço. E aí nós temos uma relação entre o valor da distância da linha neutra e a altura da seção considerada para cálculo do ELU, que nós vamos ter x sobre d inferior a 0,45, inferior ou igual a 0,45. Quando nós estivermos tratando com concretos, com FCK, ou seja, resistência inferior a 50 MPa, e nós vamos considerar o x sobre d como sendo 0,35 para concretos com regime entre 50 a 90 MPa. Para garantir, então, o comportamento dúctil é fundamental para a segurança. Nós temos, pessoal, então, os efeitos das características dos materiais. Primeira característica, o FCK, que nós já vimos na aula passada também, ele trata a respeito da influência da resistência à compressão e o modo de elasticidade. Já a resistência característica do aço em termos de escoamento, ou o FYK, ele vai determinar, então, a tensão de escoamento da armadura. Lembrando sempre que nós temos o modo de elasticidade do aço e o modo de elasticidade do concreto. O modo de elasticidade do aço vai depender das propriedades do aço. Já o modo de elasticidade do concreto ele vai depender do tipo de concreto que vai ser empregado, ou a sua correspondência em termos de resistência quanto à compressão. Nós temos aqui
uma relação entre diagrama, tensão, deformação do aço, e nós temos a tensão que está sendo aplicada e a deformação. Lembrando sempre que a deformação máxima expressa para o aço, ele é dado por 10 partes por mil. 10 partes por mil. Você tem a aplicação da tensão sobre o aço. Essa tensão vai subir até o chamado FYD, que tem que ser determinado. E ele vai permanecer constante à medida que a deformação vá passando. Passou dessa parte 10 por mil, ele já vai ter um comportamento inadequado. Lembrando que para um FYD, nós vamos ter, então, uma deformação YD correspondente. Aqui, pessoal, nós estamos trabalhando nas regiões do domínio. Ano passado, nós vimos os domínios do concreto. Aqui nós estamos vendo o domínio em relação à deformação a respeito do aço. Lembrando sempre que o concreto, para ser projetado, deve sempre, em primazia, trabalhar para uma situação com domínio número 3, tá? Para ter o máximo de eficiência. Trabalhando, então, no dimensionamento da área de aço, inicialmente nós vamos pensar a respeito do equilíbrio das forças da seção estudada, que é aquilo que a gente já havia abordado no início da aula. A resultante atuante do concreto deve ser igual à armadura. Os esforços que vão estar sendo aplicados no concreto têm que ser semelhantes ao da armadura. E aí, nesse sentido, nós temos, então, o equilíbrio dos momentos, que é causado pelas forças internas em relação a qualquer ponto, que deve ser igual ao momento externo de cálculo, tá? Ou MD. Para encontrar a linha neutra, uma vez que eu esteja trabalhando o equilíbrio desses momentos e atuando esses momentos por meio do equilíbrio, tendo que as forças atuantes do concreto são iguais às forças do aço, nós vamos então achar a linha neutra, que é para saber justamente a localização, onde vai haver compressão e onde vai haver tração. Vamos supor que eu tenho uma seção de uma viga e essa seja a linha neutra. A partir do momento que eu esteja aplicando aqui uma carga pontual no centro da viga, eu vou estar tracionando na parte de baixo e vou estar comprimindo na parte de cima. Já essa linha neutra, as forças de compressão e tração se anulam. Por isso, o nome linha neutra. Só que existe um passo a passo para a gente conseguir determinar essa linha neutra, pessoal. Primeiramente, nós vamos ter que calcular as tensões resultantes de compressão e o braço de alavanca Z. Para encontrar as forças de compressão, eu vou encontrar um FCD, vou multiplicar pelo BW, que é referente à largura da seção que eu estou trabalhando, e o X, que é a distância entre a linha neutra e o final. E aí nós vamos ter o Z, que é o D menos 0,4x, tá? Sabendo que o DCM é igual a FZ, então é possível substituir as equações de FZ em Z, resultando na equação MD. Basicamente, eu estou substituindo, estou encontrando justamente o momento externo de cálculo por meio dessas considerações. E aí, quando eu faço essa dedução, eu vou ter essa formulazinha aqui. O FCD, que seria o FCK. Já lembra que nós vamos ter o FCD, que vai multiplicar o BW, que vai multiplicar o 0,68xd menos 0,72x ao quadrado. Depois disso, nós vamos obter o valor, então, isolando o x. Ou seja, todo esse cálculo aqui, ele foi trabalhado de maneira a fazer o isolamento do x, que seria a distância, a posição da linha neutra.
Deixa eu só fazer um desenho aqui para poder explicar melhor. Nós temos aqui uma seção. Aqui é a linha neutra. O x seria justamente essa relação entre a linha neutra e a parte de fora, tá? Nós temos também o BW, que seria essa largura, tá? Acabei saindo da aula sem querer. Deixa eu compartilhar novamente. Hum, Tá, vamos lá então. Só recapitulando aqui. Nós temos que as forças de concreto atuante e as forças da armadura são iguais. A partir delas é encontrado o momento que vai calcular, contrabalanceando essas forças, essa força de concreto, vezes o chamado, encontrando equilíbrio por meio do braço da alavanca, tá? E aí eu vou ter um momento externo. Substituindo o FC, nós temos a determinação do FC, que é 0,85 FCD, ou seja, o FCK dividido pelo coeficiente, ou seja, eu vou estar dividindo por um valor que vá promover uma minoração a respeito da resistência do concreto. Nós não temos o FCK, lembra que eu havia falado na aula passada que o FCK dividido, ele pode ser dividido por 1,4 para ter a minoração? Então, seria justamente, esse FCD seria justamente o FCK dividido por 1,4, vezes o BW, vezes o 0,8, vezes a linha neutra, tá? Porém, a gente quer encontrar justamente onde é que vai ser, onde é que vai estar essa posição da linha neutra. E Z, o braço de alavanca, como eu já havia citado. Aí D seria a distância, a espessura da seção, menos 0,4x. Fazendo a manipulação matemática, a gente encontra essa equação. Isolando o x, dentro dessa própria equação, nós vamos ter essa outra. Essa sim é a formulazinha que vocês vão ter que ter em mente. Então, para eu encontrar a linha neutra, eu vou ter que ter um MD, que é o momento externo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar, é encontrar esse MD. Quando eu tiver esse MD, basta substituir aqui. O FCD é o FCK dividido por 1,4, a depender da modalidade do concreto, né, que tem o coeficiente, que é 1,4. Nós temos o D, que é a distância da seção, 0,54, que é constante, e o D também, que é a largura da seção. Então, com esses cálculos, a gente vai ter, então, determinar o cálculo da armadura necessária, da área de aço, que é dada por MD, dividido pelo braço de alavanca, vezes o FS, que é justamente a força aplicada na armadura. Essa força que é aplicada na armadura, nós vamos considerar como sendo o FYD, que a gente tinha demonstrado até naquele gráficozinho. Vamos fazer então um exemplo para poder facilitar o entendimento a respeito do assunto. Considerando uma seção retangular de concreto armado, nós temos que o BW é 0,12 e o D 0,29, sob a ação de um momento fletor de 12,2 kN. Para determinar a quantidade de armadura longitudinal necessária, ou seja, a área de aço, dados o FCK de 20 MPa e o aço CA50. A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o MD, que vai ser 1,4 vezes 12,2, ou seja, eu estou fazendo uma majoração a respeito do momento atuante, e aí eu vou encontrar, em vez de ser o 12,2, eu vou utilizar o 17,8. Eu estou aumentando o momento que vai ser aplicado sobre o sistema. O FYD seria a resistência do aço. Eu vou minorar. Então, eu vou dividir por 1,15. Então, eu tenho 500 dividido por 1,15. 500 porque é CA50, tá? CA50 é 500. Se for CA60,
600. Isso eu vou dividir por 1,15, que é a mesma coisa de 434,78 MPa, que é o mesmo que 43,78 kN por centímetros quadrados. E o FCK, que é a resistência característica do concreto, ele é dado como sendo 20 MPa, tá? Lembrando, pessoal, que nós vamos fazer o cálculo. Eu já poderia ter feito isso aqui direto, que seria encontrar o FCD. O FCD nada mais vai ser do que o FCK, como eu já havia dito, dividido por 1,4, tá? Só que aí nós vamos substituir direto aqui. Nós temos o D, que foi determinado como 29 centímetros, ou seja, ele tem 0,29 metros ou 29 centímetros, espessura. O BW é 0,12, e aí ele vai estar sob a ação do momento de 12,12, que a gente majorou e colocou 19,8. Aumentamos o momento para ter uma maior resistência. Aumentamos em 40%. E a resistência do aço, que era de 500, nós minoramos, ou seja, nós diminuímos a resistência do aço. E encontramos, então, 434 MPa. Substituindo isso na fórmula, nós vamos ter o 0,68 vezes 0,29, 0,68 já é da própria fórmula, mais ou menos, ou seja, nós vamos encontrar duas alturas possíveis, o chamado x1 e x2. Raiz de 0,68, que também é da fórmula, vezes 0,29, que era referente ao D, tudo isso ao quadrado, menos 4 vezes 0,272, que também é da fórmula, vezes o 17,08, que é o chamado MD, que é o momento majorado, dividido por 0,12, que é o BW, vezes o FCD, que é o FCK, dividido por 1,4, ou seja, o 20.000 dividido por 1,4, sobre 0,54, que é constante. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou ter como resposta no x1 0,67 e o x2 0,0545, tá? Então, analisando esses valores encontrados, é possível, então, observar que x1 passa da seção da viga. Dessa maneira, não atende ao critério de flexão simples. Portanto, vai ser considerado x2, que a viga a gente não descobriu que era, não foi estipulada que era 0,29. Se o valor de x1 é 0,67, já passa de 0,29. Então, esse x1 vai ser desprezado. Substituindo, então, o novo valor de x que foi encontrado, que é o 0,0545, para encontrar o braço de alavanca, nós vamos ter que o D é 0,29 menos 0,4 vezes 0,0545. Nós vamos, então, encontrar que o valor do braço de alavanca é 0,27, que seria a distância referente à força da aplicação do... Vou mostrar aqui novamente o braço de alavanca para vocês. Extensões, o braço de alavanca. Não havia... Ah, tá aqui. O braço de alavanca, que é dito, ele é justamente a distância que vai ser considerada a partir da aplicação do FC, que é a força atuante no concreto, entendeu? Então, por meio dessa... A gente não sabe que momento é força vezes deslocamento, então a força que está sendo aplicada é a força do concreto. O deslocamento é o braço de alavanca. Com isso, a gente vai encontrar um momento externo de cálculo. Aí a importância dela. E eu encontrei que esse braço de alavanca é 0,27. Dessa maneira, a armadura longitudinal vai ser o quê? Nós vamos ter um MD,
que é o 17,08, dividido pelo Z, que é o braço de alavanca, que é dado por 0,27, vezes 43,478. Que valor é isso aqui? É justamente o valor do, da resistência do aço minorada, porque ele não era 500. Quando foi dividido, eu encontrei justamente esse valor. Ó, eu não tinha encontrado 500, eu dividi por 1,15, que foi 47.434,78 MPa, que é a mesma coisa de 43,78 quilonewtons por centímetro quadrado, tá? Com esse valor, eu vou ter, então, como área de aço, 1,46. Pessoal, essa área de aço de 1,46, vocês vão procurar dentro da tabelinha e encontrar a quantidade de vigas de aço que vai ser necessário para preencher esse 1,43. É uma tabela que eu vou mostrar daqui a pouco no livro de vocês. Mas, em resumo, vocês vão pegar essa área de aço e determinar o aço que vai ser determinado, a bitola necessária e a quantidade de bitolas para poder suprir a demanda de aço requerida. Já para o dimensionamento de um concreto acima de 50 MPa, nós vamos ter dois coeficientes, que é esse alfa C e esse ômega. Ele vai ser determinado por essa formulazinha, e o alfa eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no próprio exemplo. Mas basicamente vão só ser adicionados esses parâmetros e vai continuar o mesmo regime de dimensionamento. Vamos então, por exemplo, para poder facilitar isso aí. Dado uma seção retangular de concreto armado PW 12, 0,12 metros ou 12 centímetros, e a altura da seção de 0,29 sob a ação do momento fletor 12,2, determinar a área de aço longitudinal necessária. Nós temos que o FCK considerado foi de 90 MPa e o aço SA50. Primeira coisa que nós vamos fazer é o cálculo desses parâmetros, tá? Nós vamos utilizar essa formulazinha aqui do FCK, que no caso é 90 menos 50 sobre 400, ou seja, é 0,7, e alfa C é 0,85 vezes 1 menos o FCK de 90 menos 50 sobre 200, que dá 0,68. Com isso, pessoal, a gente vai fazer a determinação da linha neutra, que é D mais ou menos D ao quadrado menos 2 vezes MD sobre BW alfa YD, isso tudo dividido por esse valor. E aí a gente faz a aplicação de fórmula, né? Dessa maneira a gente encontrou que é 0,812 e 0,0164. Vai entrar então naquele mesma situação anterior. A altura dele é o x1 passou da altura da seção. Portanto, vai ser considerado somente o x2. E aí, pessoal, uma vez encontrando a posição da linha neutra, é possível verificar o domínio trabalhado, que é dada por, o domínio 2 e 3 é dado por 0,259 vezes D, aplicando o nosso, nós temos 0,29 vezes D vezes 0,29, que é justamente a altura, e a gente encontra o valor de 0,051 M. O valor de X está, portanto, entre os domínios 2 e 3, maior do que o valor encontrado na linha neutra da viga em questão, indicando que o elemento trabalhado no domínio 2 e, consequentemente, mostrando, nessa ocasião, que o aço escoou. Então, FY é igual a FYD, que é igual a 50 dividido por 1,15, e vai dar 43,478 quilonewtons por centímetros quadrados. Lembrando, pessoal, que esse cálculo da verificação ele também é determinado para outra fórmula. Só que por ter atingido a questão, ter atingido uma situação semelhante, eu resolvi condensar para explicar nesse segundo exemplo, tá?
mas essa verificação também é feita na outra. Sabendo que o valor de x é 0,01664, calcula então o valor do braço de alavanca, ou seja, repetindo o mesmo processo. 0,29 menos esses valores aqui, só que com um parâmetro para uma situação acima de 50 MPa. Então, nós temos o braço de alavanca como sendo 0,284 metros. Já para a determinação da área de armadura longitudinal, a área de aço, nós vamos novamente aplicar o cálculo, que é o 17,8 do MD, sobre 0,284, que foi o que nós achamos a respeito do braço de alavanca, vezes 43,478, nós encontraremos a área como sendo 1,39 centímetros quadrados. Pessoal, para o cálculo de momento máximo resistente da seção, nós vamos fazer uma determinação, que aí é o MD, nós encontramos, que nós já estudamos anteriormente, certo? Porém, esse MD ele vai ser dividido mediante um DX, ou vai ser derivada mediante um DX. E dessa maneira, nós vamos ter que x, então, vai ser igual a 1,25D. Como é que nós vamos aplicar esse cálculo? Dado uma seção retangular de concreto armado, com BW igual a 0,12 e altura 0,1765, determinar o momento resistente do valor da seção e a área de aço longitudinal necessária para suportar esse momento. Então, eu tanto vou trabalhar o momento resistente, o momento máximo resistente da seção, quanto a área de aço. Vamos trabalhar tanto esse exemplo que eu acabei de explicar, quanto o anterior. O FCK foi 20 MPa, o ACA 50. Dessa maneira, FCK é inferior a 50 MPa, portanto, nós vamos utilizar aquele primeiro método de classificação. Para o momento de cálculo, nós vamos considerar x sobre d como sendo 0,45, e dessa maneira, x sendo igual a 0,45, d e o cálculo no momento, então pode ser escrito como MD, BWFCD, vezes 0,68, vezes 0,45, vezes D, menos 0,4, vezes 0,45D. Portanto, fazendo essa substituição, nós temos que o momento máximo aqui é 13,40. Já o momento de serviço suportado pelo elemento é o MD dividido por 1,4. Ou seja, eu estou diminuindo a... Estou diminuindo para ter um momento de serviço suportado no elemento, que é o 13,40 que nós havíamos achado, dividido por 1,4, encontrando assim 9,57 kNm. Para o cálculo da armadura necessária, então, nós vamos considerar que está ocorrendo um trabalho dentro do domínio 3, que é o que tem a maior economicidade. Portanto, nós vamos considerar também, já que nós estamos no domínio 3, Pelo jeito que, não vai ter aula que a hoje mais, não, né? resistência aplicada é igual à resistência YD. E aí, a área de aço pode ser calculada por o MD, que nós havíamos calculado, que é o 13,40, esse daqui, máximo, sobre o Z, o Z, que é o braço de alavanca, vezes o YD. O Z vai ser, a gente já está substituindo direto aqui, 0,1765 menos 0,4 vezes 0,45 vezes 0,17, vezes o D, o YD, que é os 50 MPa, os 50 em resistência do aço, dividido por 1,15. E aí a gente tem uma área de aço de 2,13. Assim, para suportar a situação exposta, o elemento necessita de 2,13 de armadura longitudinal para a flexão. Qual o cálculo do momento de inércia resistente da secção, conhecida a armadura, considerando trabalhar no domínio 3, no domínio 2, até o limite do domínio 3, o X ele vai ser 0,45, como a gente já havia visto. O aço tracionado, então, vai ser escoado, ou seja,
o escoamento do aço vai ser maior do que o escoamento YD. E a força solicitada vai ser igual à força YD. Então, a área de aço e a área de armadura pode ser escrito por Fs, que é igual a S vezes FYD. Já para o cálculo de momento máximo resistente da seção conhecida da armadura, nós vamos ter que Fc é igual a 0,85 FCD vezes BW vezes 0,8x, assim sendo, para encontrar o valor x para concretos inferior a menor do que 50 MPa, sendo x igual a área da seção vezes FYD sobre 0,68 BW FCD. Já para o cálculo uma vez que o x é determinado, ele deve verificar se o valor é inferior ao limite de 0,45 D. Esse limite, ele sendo respeitado, calcula então um momento resistido, ou então um momento D, pela ação através do produto da força da armadura no braço de alavanca. Então, o momento resistido MD, ele vai ser igual a Fs vezes Z, que substituindo, nós vamos ter no D, nós temos, no Z, nós temos D menos 0,4x. Então, a área de aço vai ser, a força vai ser área de aço vezes FYD vezes D menos 0,4x. Caso a posição da linha neutra não seja inferior a 0,5, deve então aumentar a área útil da seção para utilizar a armadura de compressão no elemento. Já na determinação da altura mínima de seção com armadura simples, com limite de ductibilidade mínimo imposto na norma, no qual x sobre d é igual a 0,45, para concretos de classe até C50, o momento máximo obtido desse valor é nessa profundidade da linha neutra que se obtém a menor altura possível para resistir aos esforços solicitantes. Portanto, nós vamos substituir o D como sendo essa formulazinha, em que nós vamos ter esse parâmetro que vai ser considerado por meio de x sobre d. Na determinação da altura mínima da seção da armadura simples, segundo a 618, nós vamos nós temos que a altura mínima da seção se dá quando igual a 0,45, e assim pode escrever a equação da altura mínima como sendo d mínimo vezes, enfim, nessa formulazinha aqui, que é igual a 2 vezes raiz de md sobre BW sobre FCD. BW vezes FCD. Vou mostrar aqui, então, a situação no livro.
Pessoal, não estou conseguindo achar no livro essa tabelinha para a área de aço, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar para vocês no grupo posteriormente, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês venham a ter referente à matéria, vocês podem entrar em contato comigo que eu estarei à disposição para solucionar o mais prontamente possível, tá? Muito obrigado e bons estudos.